Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live do Escriba, Cursos e Revisão Textual. Eu sou Daniela Boquembuzo, jornalista, e aqui comigo a fundadora do Escriba, a professora e revisora Cíntia Ramazini. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Dani. Boa noite, vocês que estão nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos e espero que hoje nós possamos ter aí uma conversa bem agradável. Cíntia, sua vida daria uma história? Ah, com certeza, com muitos capítulos. Há muitos episódios interessantes, histórias de família divertidas, há também algumas histórias que emocionam, há tristezas, como a vida da maioria das pessoas. E você que está conosco, sua vida daria uma história? Tenho certeza de que muitos de vocês têm histórias interessantes, repletas de superações, conquistas e aprendizados, que certamente dariam vários livros. A pandemia, aliás, parece ter acelerado esse interesse em contar histórias. Tanto que a expectativa do segmento editorial mundial é que muitos livros sejam lançados após a pandemia. Reflexo disso já é sentido no Brasil. A plataforma de autopublicação Clube de Autores registrou 40% de aumento no lançamento de novos livros entre os meses de março e abril, se comparado ao mesmo período do ano passado. O motivo? Pessoas que resolveram colocar seus projetos pessoais em prática. Afinal, como diz o ditado, há 3 coisas que uma pessoa precisa fazer durante a vida: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. E é exatamente sobre o terceiro item, escrever um livro, contar uma história, que trataremos nesta live. Antes de iniciar nosso bate-papo, gostaria de contar brevemente a história da Cíntia, para quem não a conhece. Cíntia é licenciada em Letras, Língua Portuguesa e mestra em Comunicação e Poéticas Visuais. Foi professora de língua portuguesa dos ensinos fundamental e médio por 14 anos e do ensino superior por 32 anos. Foi também coordenadora de curso de graduação em letras, responsável pelo aprimoramento em língua portuguesa e é coautora de 2 livros, Os Degraus da Leitura e Os Degraus da Produção Textual. Em 2019, Cíntia fundou o Escriba, Cursos e Revisão Textual, escritório voltado à revisão dos mais variados tipos de produção textual e da promoção de cursos presenciais e online, além de consultorias em língua portuguesa. Agora que você já está devidamente apresentada, Cíntia, gostaria de iniciar com o assunto que estávamos conversando um pouco antes da gente começar essa live. Você me disse que várias pessoas a procuram interessadas em escrever um livro e que esse interesse cresceu muito nos últimos meses. Ao que você atribui esse interesse? Bom, tem crescido realmente bastante este interesse. É impressionante como nesse processo de quarentena, o número de pessoas que resolveu colocar as suas ideias, os seus sentimentos no papel, aumentou. Nós já éramos procuradas antes por pessoas que desejavam compartilhar as suas histórias, né, de superação, com o objetivo de inspirar pessoas para que, mesmo diante das mais diferentes situações da vida, das dificuldades, elas acreditassem que é possível, sim, vencê-las e dar um passo adiante. Então, nós já tínhamos algumas procuras nesse sentido. Mas, com a vinda da quarentena, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a se desestabilizar. Elas começaram a sentir mais angústia, algumas começaram a acreditar no que todo mundo dizia, que nós iríamos sair melhores da pandemia, né, do pós-pandemia, e nós seríamos pessoas melhores, e resolveram começar a compartilhar as suas histórias de vida, no intuito de colaborar para que assim fosse, né, para que assim venha a ser. Também, pessoas começaram a sentir muita saudade, e não apenas saudade da infância, da adolescência, mas saudade do agora, saudade de conversar com os amigos, saudade de trabalhar fora de casa, fora do ambiente de casa, saudade de conviver com os familiares.
E tudo isso começou a gerar incômodos nas pessoas. E nada melhor do que a escrita, nada melhor do que a palavra escrita para você ressignificar, para você elaborar, avaliar, refletir sobre as suas emoções, os seus sentimentos, a sua vida, o seu futuro, o seu presente, o seu passado, tá? Então, tudo isso tem mobilizado as pessoas. E aí surgem os mais diferentes tipos de história. Por exemplo, como eu já disse, as histórias de superação. As pessoas querem compartilhar as suas memórias de vida, as suas vivências mesmo, para que isso aconteça. Pessoas que desejam também, têm surgido, compartilhar suas experiências profissionais. São verdadeiras histórias de profissão, lindas histórias. Pessoas que trabalham com pacientes com Alzheimer e que querem compartilhar suas histórias de tratamento, de amor, de entrega, de desprendimento, da observação do sofrimento da família, de orientação dessas pessoas, né, que convivem com os pacientes. Tem também algumas pessoas desejando se aventurar pelo universo literário, e aí surgem contos ficcionais ou não, né, apoiados às vezes em fatos verídicos ou não, surgem crônicas, surgem romances, muita poesia, né, a poesia, aquele texto que muito bom para trabalhar emoções. Surgem histórias infantis para despertar a criatividade, para despertar o entretenimento. Então, o universo da escrita está, assim, pululando neste momento. E tem sido muito bom, tem sido um processo de muito crescimento, tanto para mim, como revisora, orientadora dessa escrita, como para as pessoas que nos procuram para que nós possamos vivenciar esse crescimento junto. Vale ressaltar que é uma procura online, antes que as pessoas pensem que nós estamos quebrando aí a quarentena, tá bem? Cíntia, e essas motivações, elas independem da idade ou tem um perfil de pessoas que te procuram para colocar, aflorar esse lado escritor? Esse aflorar surge nas mais diferentes idades. No entanto, as pessoas acima dos 50 anos têm procurado mais. Têm procurado mais e têm procurado principalmente para compartilhar memórias, compartilhar casos de família, compartilhar histórias belíssimas vivenciadas na profissão ou na família, ou com os amigos, são histórias muito bonitas mesmo. Por quê? Porque elas desejam e acreditam, e é verdade, que deixando registradas essas informações, essas vivências, elas possam contribuir para as próximas, para o crescimento das próximas gerações, para ajudá-los, para ajudar essas gerações, né, a vencer as suas dificuldades a partir das experiências que eles tiveram. Embora cada um tenha a sua história de vida, é muito importante você ouvir a história do outro. Ela pode ser, sim, e costuma ser, um agente muito importante no nosso processo de superação do presente, no presente. Assim, te faz muito sentido isso que você está nos falando, né? Porque, afinal de contas, durante a nossa vida, a gente estuda história, literatura, língua portuguesa, né? E aí as pessoas se perguntam, por que é que eu preciso estudar história? Por que é que eu preciso estudar literatura? Socorro, língua portuguesa é difícil. Então, mas primeiro é pela língua portuguesa que você vai expressar as suas ideias. Afinal de contas, moramos num país cuja língua é a língua portuguesa, com suas características próprias, nossas aqui do Brasil, mas é a língua portuguesa. Estudar história é fundamental, porque ela nos ajuda a compreender o homem como um ser que constrói o seu tempo. Então, é fundamental. Quando eu estudo história,
eu volto, né, para o passado, mais próximo ou mais remoto, e assim eu posso compreender melhor como os meus antepassados vêm construindo a história da qual eu sou fruto hoje. Cícero, um pensador da antiguidade romana, costumava dizer que a história é a mestra da vida. E tinha toda a razão. Porque a partir dos exemplos passados, né, de sofrimentos, sucessos, grandes feitos, também de tragédias, de descobertas, nós podemos, no presente, ou naquela época, no presente daquela época, né, termos uma solução para problemas que surgem, termos um respaldo para acreditar que somos capazes. Se em épocas mais remotas, com as dificuldades que existiam, com menos tecnologia, as pessoas davam grandes saltos de crescimento, encaravam desafios e mais desafios, agora isso também é possível. A história, o estudo da história, o conhecimento da história das pessoas, porque é disso que nós estamos falando, alarga os nossos horizontes. Alargam os nossos horizontes de compreensão da nossa sociedade, da nossa cultura, inspiram uma leitura mais crítica da política, nos ajudam a compreender os problemas que nós vivemos. Então, é fundamental que nós tenhamos esse cuidado. E uma coisa que ajuda muito, além de ler e estudar, é ouvir. Algo que as pessoas hoje têm muita dificuldade, não vou generalizar de modo algum, mas existe um grupo grande de pessoas que não têm paciência de ouvir. É preciso ouvir os mais velhos, ouvir os mais novos, ouvir as crianças. Nós temos que exercitar esse ouvir, porque assim fazendo, com certeza, nós teremos uma facilidade maior para lidar com as diferenças entre as pessoas, entre os países, entre as culturas. Sim, Tita, numa certa maneira, o que a gente está percebendo é um resgate da importância da palavra na nossa vida, não é isso? Com certeza. E da palavra escrita, principalmente. Padre Fábio de Mello, num livro chamado Tempo de Esperas, tem um personagem chamado Abner, que coloca muito bem que a palavra é o socorro da nossa alma. Então, isso faz uma ligação com o que eu vinha dizendo no começo, que nós podemos nos valer da palavra como forma de nos avaliarmos, de nos ressignificarmos, de ressignificar as nossas experiências. Então, a palavra é fundamental, sempre foi, e hoje ela está ganhando um novo significado, né? Nós estamos ressignificando o nosso uso da palavra, graças a Deus. Cintia, o que você diz para a gente? Isso é muito inspirador, né, a partir da citação do autor, mas a gente sabe muito bem que escrever é um trabalho duro, bem duro, né? Porque ele vai muito além da inspiração, né? Árduo, ele vai muito além de uma boa ideia. Nesse sentido, por onde deve começar uma pessoa quando ela decide que ela vai transformar a história em um livro? Fazer um projeto, Dani. É fundamental que toda pessoa que vai escrever faça um projeto de escrita. Tem gente que acha que, não, eu ponho lá as ideias, é um perigo. Porque se você não fizer uma triagem das suas ideias, uma organização prévia, e a isso eu chamo projeto, né? O que vai acontecer? Você pode divagar, você pode perder a coerência, desalinhar os fatos em termos de linha de tempo. Então, primeira coisa, vamos projetar? E o primeiro passo do projeto, qual é? Fazer um levantamento
daquelas histórias, daqueles casos, daquelas vivências que realmente dariam uma história. Derramá-los no papel. Quando eu digo no papel, gente, é força de expressão de quem escreve, mas pode derramá-los na tela também, né? Através da digitação, que não há problema nenhum nisso. Muito pelo contrário, agiliza muito o processo. Eu hoje digito. E então nós temos sim que buscar. Feita essa seleção, né? Derramadas essas ideias, procure colocar em itens, tá? É muito importante você fazer isso. Coloque em itens. Olha, eu, por exemplo, gente, se eu fosse fazer uma escolha de algumas histórias interessantes da minha família, o apelido da minha mãe vale uma história, tá? Vale uma crônica, um conto, vale. Então, esse era um fato que eu colocaria na minha lista para escolher exatamente sobre o que escrever. Um outro, por exemplo, na minha família tem um fato, se meus parentes estão assistindo agora, eles vão dar risada, porque eles conhecem a história. Tem um fato de um caco de telha que caiu na cabeça do meu avô certa vez, enquanto ele jantava lá, ou almoçava, não me lembro bem, a pessoa lá, o pedreiro, conhecido da família, estava fazendo um reparo no telhado e caiu um caco de telha na cabeça dele. Isso rendeu uma história familiar que tem passado assim de geração a geração. Ela é cômica, ela é muito engraçada. Então, valeria uma história. Tem um outro episódio na nossa família muito engraçado também, daria uma história, em que um bolo de aniversário, que a minha mãe fez tudo no capricho lá para uma das minhas tias, irmã dela, né? Jovem ainda, foi atacado por um peru. Na casa da minha avó, nós morávamos numa cidade muito pequena, a casa da minha avó imensa, tinha um quintal imenso, e tinha um galinheiro, e o peru escapou. Ele escapou e atacou o bolo. Eu não tinha ninguém por perto, o bolo estava lá, repousando sobre uma mesa, o peru foi lá e foi a cabeceira dentro do bolo. Isso também tem uma história, isso daria uma história. Então, vejam, eu já separei 3 fatos da minha própria história sobre os quais, né, eu poderia escrever. Então, o que nós falamos? Fazer um projeto. Como é que nós começamos o projeto? Definindo bem sobre o que queremos escrever. Como eu faço isso? Eu elenco, né? Todas as possíveis histórias a serem escritas, aquelas que valeriam a pena. Eu faço lá, em itens, uma seleção dessas histórias. Esse é o primeiro passo. Mas tem mais. E ao fazer essa seleção, fazer essa distribuição, elencar o que se quer fazer, aí deve-se começar imediatamente a escrever ou não? Não. Você levantou todos esses fatos. Vamos imaginar aí que tenha dado umas 5 páginas lá no computador. Você arquivou, repousou, né? Chegou o dia seguinte, você volta a elas. Volta e vai fazer uma seleção. Dentro desse levantamento, você precisará escolher aquelas que realmente valem a pena ser escritas, aquelas que dariam uma excelente história. E qual a sua relação com elas? Por que você as escolheria? Você escolheria essas histórias porque elas têm um significado especial para você? Porque elas são histórias que emocionam e você gostaria de compartilhar essas emoções? Porque elas são histórias de pessoas que lutaram com dificuldades e conseguiram superá-las? Porque elas são histórias divertidas, mas que a partir do riso vão fazer muita gente pensar? Porque são histórias que vão contribuir com as próximas gerações? Isso, pessoal, porque eu estou falando a respeito de um livro que você vai escrever sobre as memórias. Se fosse um outro tipo de livro, nós teríamos um encaminhamento similar, mas não igual, tá? Então, esse é um passo bastante importante, você fazer esses motivos aí, né? E depois tem também outras questões que envolvem esse projeto. Definiu quais você vai escrever?
Qual seria a próxima preocupação? O que vocês acham? Qual seria ela? Adequar o que você vai falar à pessoa, aos leitores para os quais você irá falar. Você tem que ter essa preocupação. Quem irá ler o que eu escrevo? Meus sobrinhos? Meus amigos? Precisa pensar, né? Então, esse cuidado você tem que ter. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma opção. Precisa pensar em para quem você irá escrever. Certo? E esse é um exercício difícil, né, Cíntia? Porque é se colocar no lugar do outro e imaginar como é que ele vai receber esse material, né, esse conteúdo. Isso. E é uma preocupação que muitas vezes as pessoas que escrevem e trazem seus livros para eu ler não têm. Eles muitas vezes escrevem para si mesmos, mas querem que outros leiam e sintam o que ele está sentindo. Você precisa se colocar no lugar do leitor. É fundamental. Para escolher o vocabulário, para escolher também a variante que você vai usar. Se você vai usar uma variante padrão, que é a norma culta, ou norma padrão, eu não gosto de falar norma culta, acho um pouco pedante. Eu prefiro falar a variante padrão, né? Ou se vai usar uma variante coloquial, dependendo da história, cai como uma luva, uma variante coloquial. Uma variante familiar, pode ser também que isso seja importante. Que tipo de história você quer construir para esse leitor? Suspense? Humor? Reflexão? Exercício literário? Né? Então, nós precisamos ficar aí espertos para quem eu estou escrevendo. E se eu estou escrevendo para alguém, eu preciso adequar a minha linguagem, a minha escrita a esse alguém. Isso é básico. É um começo, assim, muito importante. Se você tem isso claro, vai te ajudar bastante, tá? Não queira fazer na perfeição logo no primeiro momento, isso não existe, mas procure já, se você tem isso entronizado, ajuda muito no seu processo de escrita, com toda certeza. Né? Cindy, você tratou agora de um tópico importante, que é a questão da estilística, né? As decisões Sim. em relação ao repertório, as marcas que eu vou deixar nesse texto, né? Gostaria que você falasse um pouco mais para quem está nos assistindo o que é estilística, né? E como eu posso desenvolver isso na minha escrita de uma maneira tal que ela possa ser compreensível e possa gerar uma marca mesmo, né? Naquele material que eu estou produzindo. Agora eu vou falar o velho bordão, né? Precisa ler, quem não lê não escreve. Então, o primeiro passo, pessoal, é você, se você já não tem esse hábito, adquiri-lo, de ler textos, ler livros de autores que falam sobre o que você também quer falar. Não que você vá parafraseá-los de modo algum. De modo algum. Parafrasear é escrever o que o outro diz com outras palavras, tá? Então, você não precisa fazer isso. Não deve, aliás, perdão, você não deve fazer isso. Mas é sim buscar esse estilo do autor. Quando ele trabalha com suspense, como ele faz? Como ele descreve o ambiente? Aparece o ambiente? Não aparece? O público atual, ele gosta de descrições longas, à la José de Alencar, ou não? Eu gosto muito, eu como professora de língua portuguesa, gosto de José de Alencar. Mas eu não vou escrever para um leitor de hoje alguma coisa assim. O nível de descrição que ele usava fica cansativo. As pessoas hoje têm uma leitura que requer mais fluência, mais rapidez de informação. Elas não têm muita paciência. Isso quer dizer que eu não posso escrever daquele jeito? Não existe não pode em literatura. Não existe. Você pode sim, desde que com qualidade, se valer daquele estilo. Mas para quem você está escrevendo?
É um público que gosta? Ou se não é, como é que você vai fazer? Que recursos você vai usar para tornar essa leitura mais descritiva, palatável para o seu leitor? É um desafio. Você gosta de histórias de terror? Você já leu Edgar Allan Poe? Você tem que ler pessoas que escrevem naquela linha temática que você quer. Pessoas que escrevem, você quer escrever um conto. Como é que os grandes autores escreveram seus contos em diferentes épocas? Não é que você vai copiar o estilo do outro, mas você vai se inspirar nesse estilo. Da mesma forma que você que está escrevendo, ou que pretende escrever, deseja inspirar pessoas, você vai ter que buscar inspiração também naqueles que já vivenciaram a experiência que agora você quer vivenciar. Isso é fundamental. Saber escolher autores para adquirir vocabulário, para adquirir estilo de paragrafação, como é que você vai paragrafar, né? Organizar as ideias no parágrafo, para verificar as sequências que eles seguem, como criar um suspense. Eu li outro dia, um colega professor publicou no Face dele uns poemas de um autor que eu não conhecia, um autor português, crítico literário, inclusive, fiquei encantada. Nossa, aquilo assim, é um autor mais de um tempo mais para trás, mas que escreve muito, muito presente. É uma obra temporal. Nossa, fiquei encantada, fiquei doida pelo livro, quis ter o livro, perguntei para ele, eu estou lendo o livro porque encanta, encanta. Então, eu gostei daquele estilo, ali tem algo que me chamou a atenção. Então, eu preciso ler e preciso me aventurar também, viu, gente? É preciso sair do lugar comum. Eu só gosto de ler este autor, esta ficção. Para com isso, se permita um desafio, experimente o que o outro está lendo, seu filho, seu sobrinho, seu pai. Experimenta a leitura do outro, até para dizer que não gosta, porque e não gosta porque não gosta, fica chato, né? Então, por que você gosta? Por que você não gosta? Então, é preciso que você forme um repertório e aprenda com os outros autores a questão da coerência, da coesão, leia prestando atenção. Quais os elementos de ligação entre frases que eles usam e que efeito isso produz na leitura? Como é que eles pontuam? Machado de Assis, por exemplo, tem momentos de uso da vírgula em polissíndito, que é a repetição intencional do eu, que são fantásticas. Por que ele usa isso? Para aproximar o leitor do texto, daquele momento vivido pelo personagem. E aí você entra na história e você vai naquele crescente é gradação, né? Polissíndito é gradação. E aí você vai naquela gradação, quando você vê que você está envolvida, você está sentindo o que o personagem está sentindo. Então, observaram o recurso? Você precisa conhecer recursos de uso da língua para poder escrever bem. É como, gente, eu quero fazer um arroz. Hoje eu resolvi que vou fazer arroz. Já viu alguém fazer arroz? Não. Você já fez arroz na vida? Não. Você sabe como faz arroz? Não. Bom, acho bom você ler pelo menos no pacote, às vezes vem alguma orientação de como faz arroz. Hoje a gente tem, né, o YouTube, você vai lá e vê alguém fazendo arroz, isso vai ajudar bastante, tem até vídeo, né? Mas você foi aprender o estilo de alguém. E aí você começa a perceber que um faz de um jeito, outro faz de outro. Qual será o seu jeito, o seu tempero? Né? Então, a partir dessa observação, né, e analisando as diferenças entre os autores, aliás, uma delícia ouvir você falar de Machado de Assis, né, um autor apaixonante, né, imergir nessa sua descrição. A partir, então, dessas análises, dessas características, é que a gente começa a observar como a gente escreve, é isso? Sim. Quando você observa, é um leitor atento do texto do outro,
existe uma tendência a, depois que você escreve, você ler o seu texto com um olhar crítico. Então, você vai, sim, ler esse texto com um olhar diferenciado. E também, gente, toma cuidado, porque às vezes acontece assim. Comigo, às vezes acontece assim. Eu tinha uma secretária num dos setores onde eu trabalhei, que brincava muito comigo, falava assim, pelo amor de Deus, ver você escrever um bilhete é um inferno, que você pensa se a vírgula é para cá, é para lá, se vai um E aqui, você demora para escrever um bilhetinho. Eu demoro, porque eu faço escolhas, né? Mas uma sugestão minha é que você, escolhidos os temas, né, as histórias que você vai contar, investigado, esqueci de falar isso, gente, investigue com pessoas que viveram o fato que você também vai narrar, se forem fatos familiares, fatos da cidade, qual é a leitura que elas têm, as lembranças que elas têm, grave, viu? Para depois isso valer para o seu repertório de informações. Então, você fez isso, você tem as informações, você pode sim se permitir colocá-las em forma de texto, até sem muito critério, desde que depois você passe tudo isso por uma peneira, que a gente chama de crivo, que é revisar mesmo. Esse texto que eu coloquei aqui está adequado aos leitores para os quais eu estou escrevendo? Eu usei as melhores palavras para expressar as minhas ideias. Caramba, esse parágrafo está muito descritivo. Nossa, eu me autoparafraseei. Eu escrevi a mesma coisa 10 vezes de jeito diferente. Né? Então, você precisa reler o que escreve, você precisa passar o seu texto por um crivo, até mesmo antes de entregá-lo para um revisor. Você precisa ter o seu primeiro crivo. Isso é muito importante no processo da escrita. Você está trabalho, pelo amor de Deus, já eu ia estar pensando em escrever, já não quero mais. Vocês não têm noção como é prazeroso a partir do momento que você se envolve, tá certo? Cíntia, você está falando bastante da questão da autocrítica, né? Da necessidade do distanciamento, né? Distanciar-se do que escreveu, avaliar com menos paixão aquele material que você está redigindo, né? Com tanto trabalho, né? É um exercício difícil a autocrítica, né? E que requer humildade, né? Requer humildade porque você tem que se permitir enxergar que não está tão perfeito assim. E texto é como filho, nós nos apaixonamos por eles e achamos que são os melhores do mundo, mas assim como para que seu filho seja feliz e tenha uma vivência social satisfatória, agradável, tenha uma experiência de vida boa, você precisa ajudá-lo a burilar as suas imperfeições, a aparar as suas arestas, ter olhos de ver mesmo as dificuldades que seu filho tem. De repente, seu filho é muito egoísta e você tem que trabalhar isso com ele, para ele não sofrer, senão ele vai sofrer. Ele vai fazer sofrer, ele vai sofrer. Mesma coisa no seu texto. Você tem que se permitir ter a humildade de ler e perceber que aqui eu preciso de uma ajuda. Ali eu preciso conversar com a pessoa de língua portuguesa. Preciso de um revisor, preciso da leitura de um amigo, que possa ir pontuando tudo aquilo que eu escrevi para ver se ficou bom. Toda escrita requer leitura, releitura, leitura, releitura, 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 releitura. Apaga, joga, volta, vem, acerta, até que fique bom. Que você tenha sentido que deu o seu melhor. E aí ainda você vai precisar de mais alguma ajudazinha, tá? Isso é fundamental. Sobre essa ajuda, né, eu queria saber qual que é a importância de um revisor no processo de produção e pós-produção de um livro, porque o livro não acaba a hora que você termina de escrever, né? Ele continua depois, né? Não. Um livro precisa de um revisor
um livro, não é só um livro, viu, Dani? É um livro, e você também que está me ouvindo, um livro, um texto, até uma carta da coluna do leitor, no jornal, se no jornal da sua cidade tem isso, ou até um texto que você vai publicar para muitas pessoas lerem no Facebook, no Instagram. Por favor, submetam a uma revisão. Não estou pensando só na questão ortográfico-gramatical. O revisor é um leitor crítico, antes de tudo, tá? Ele é um leitor experiente, ele é um leitor crítico, e quando ele é ciente do seu serviço, tá? Quando ele tem, assim, ciência mesmo de qual é o seu papel, ele jamais vai se limitar à revisão ortográfico-gramatical. Ele vai, sim, orientá-lo a reescrever trechos, vai discutir com você. E é importante que você também faça o seguinte, nesse processo de procurar o revisor, um pouco antes, deixe o seu, não tenha pressa, deixe o seu texto descansar. Deixa o texto descansar um pouquinho, dá um tempinho para ele, guarda no arquivo, na gaveta, depois retoma, relê, limpa, passa para o revisor. Por quê? Porque você vai burilando, você vai ajustando, aparando arestas. É o pão, que também o Abner, daquele livro que eu disse para vocês, do Padre Fábio de Mello, Tempo de Espera, só estou fazendo propaganda aqui. Ele é um livro que tem essa personagem, né? E ele fala que escrever é como fazer pão. O pão tem um tempo de fermentação. Eu amo fazer pão, faço muito pão, a semana fiz pão, eu sei bem disso. Você tem que deixar o pão ter o seu tempo de fermentação. Se isso não acontecer, gente, quando você enforna, quando você põe o pão no forno, ele fica duro, ele fica pesado, ele fica indigesto. O livro feito às pressas, o livro que você quer mais é acabar, é publicar, porque eu não sei, existe um sonho, uma utopia, de que a gente vai vender um monte de livro e vai ganhar muito dinheiro com isso. Não. A gente vai ganhar muita alegria de compartilhar, mas não muito dinheiro, salvo honrosas exceções, né? Então, você permita-se essa maturação. Permita que o seu revisor também tenha um processo de maturação, porque também a pessoa entrega para a gente que é para ontem. Não é assim. Eu, por exemplo, faço uma leitura para conhecer o texto. Uma segunda leitura, agora já discutindo com o autor, não brigando, viu? É discutindo, trocando ideias, sugerindo. Uma terceira leitura. Ah, mas o livro tem 288 páginas. Tudo bem, faz parte da minha profissão, né? E faz parte da vida de quem escreve também, ter a paciência necessária para que o seu livro fermente o suficiente e se transforme em algo muito bom, muito saboroso para o leitor. Que tipo de livro você quer entregar para o seu leitor? Vou me permitir um parênteses aqui. Hoje, quando os alunos entram para a graduação, para a faculdade, nos primeiros 6 meses, eles já querem saber como será o mestrado. Ele já entra querendo fazer mestrado. No último ano de faculdade, ele já está sonhando com o doutorado. É uma pressa que tromba com a maturidade. Estaria pronto? Nós estamos prontos. Não é desestimular ninguém. Eu sei da cobrança que existe social, de que nós tenhamos muitos títulos, isso e aquilo, um currículo recheado, mas para pensar. Um livro é a mesma coisa. Para que essa pressa? Faça bem feito, amadureça, permita que essa maturação aconteça. E aí sim, você vai entregar um livro muito saboroso, com muita qualidade para aqueles que irão lê-lo. Ler, pessoal, é fruição. E para você
fazer com que o outro sinta fluir é ter prazer. Para que o outro sinta o prazer na leitura do que você escreveu, você não pode fazer rapidinho de qualquer jeito, não vai ficar bom. Né? Vai ficar o pão duro, pesado. Você tem que trabalhar essa massa, para que fique assim, pura fruição, certo? Cíntia, então a gente percebe claramente que o processo de elaboração de um livro é de fato muito trabalhoso, né? Mas também muito prazeroso pelos relatos que você também me contou um pouco antes da live a respeito dos seus clientes. Então, mesmo quem tem dificuldade para escrever, mas tem um sonho de escrever um livro, essa pessoa não deve desanimar, ela pode investir no sonho dela? Sim, com certeza, até porque eu tenho uma experiência com pessoas que às vezes tinham dificuldades gravíssimas de escrita, de colocar a ideia no papel mesmo. Não é nem aquela questão ortográfica, não, dificuldade de colocar um pensamento com clareza no papel. Mas foi recebendo orientação, foi trabalhando, mas teve a humildade de procurar ajuda. E aí, então, foi crescendo, foi fluindo, foi melhorando a escrita, e hoje, quando eu leio alguns textos diversos que essas pessoas escrevem e me mandam por puro hobby, né, por puro deleite, não é necessariamente para eu revisar, para uma publicação, eu me emociono de ver o quanto cresceram, quanto conseguem colocar a ideia no papel com clareza. Que lindo, tá? É você realmente participar de um processo de crescimento que não tem preço. É muito bom. Então, não desanimem, escrevam, e vou contar uma novidade, primeira mão. Muito em breve, o Escriba, né, nosso escritório de escrita, de revisão de textos, de cursos, vai apresentar alguns cursos para quem deseja escrever livros, escrever histórias. Então, fique atento, esteja sempre acompanhando o Escriba, porque muito em breve vocês serão surpreendidos com algo que eu tenho certeza que quem tem desejo de escrever se sentirá motivado. Pessoal, muito obrigada, né? Chegamos ao fim de mais uma live do Escriba Cursos e Revisão Textual. Agradecemos a todos pela participação e, sobretudo, a professora Cíntia Ramazzini por tantas informações e orientações. Muito obrigada, Cíntia. Eu agradeço sinceramente a participação de todos vocês e desejo muita escrita, muita ressignificação de vida. Está bem? Sim, Cíntia, continue acompanhando as novidades do Escriba nas redes sociais, né? O Escriba está no Facebook, no Instagram, no YouTube, e você também encontra mais informações sobre os nossos serviços em www.escribarevisão.com.br. Muito obrigada a todos pela participação e até mais. Até mais, pessoal. Foi um prazer imenso conversar com vocês. Até uma próxima.